Lula explodiu. O presidente perdeu a compostura e partiu para os xingamentos após a rejeição histórica do Messias. O clima no Planalto é de derrota total. E ninguém mais quer aceitar a vaga no STF. Com medo da humilhação. Entenda os bastidores desse descontrole agora. Furioso, Lula se descontrola e explode após a derrota do Messias. Lula perdeu a compostura e isso significa uma coisa. É porque ele tá perdendo o tabuleiro. O presidente da República ele chamou de filho da P, os articuladores da derrota do Messias. Ele está sendo aconselhado a adiar a próxima indicação ao STF e, para completar o desastre, ele descobriu que ninguém quer aceitar agora a vaga. Eu vou te mostrar agora como que esse descontrole expõe a fraqueza institucional do Planalto e por que essa derrota foi muito maior do que se imaginou e ninguém percebeu. Leia aqui comigo o que foi que Andresa Matais publicou hoje no Metrópolis. Nessa matéria, Lula é aconselhado a adiar a indicação ao Supremo e dispara: filhos da P. Olha aqui. Em conversas com ministros do Judiciário na última semana, Lula chamou de filho da P quem mais articulou para derrubar a indicação de Jorge Messias. O presidente está convencido de que a articulação não partiu apenas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e sua irritação se estende a todos que assistiram ao desfecho sem reagir. Ou seja, Lula xingou de filhos da P o Alcolumbre, o Moraes, o Dino, talvez o Gilmar Mendes, que muita gente nos bastidores de Brasília diz que ele também, Gilmar, também atuou para barrar o Messias. Xingou todos os senadores que votaram contra e talvez até o seu líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Porque, segundo a imprensa, o Messias acredita que ele foi traído até por ele, Jacques Wagner, no Senado Federal. E o que os aliados estão recomendando a Lula, hein? Adiar a próxima indicação. Olha aqui comigo. O presidente Lula tem sido aconselhado a aguardar a temperatura política diminuir antes de enviar um novo nome para o Supremo. Se ele vai seguir o conselho, aí ninguém arrisca dizer. Presta atenção nisso aqui. Ninguém arrisca dizer se Lula vai seguir o conselho, porque o presidente está emocionalmente descontrolado. E ele está inconformado até com o atual ministro da Justiça, a gente estava lá quietinho no canto dele, que pode perder o comando da pasta agora para o Jorge Messias, como antecipei para você nos vídeos de ontem e de ontem. A lista de descontentamento inclui o ministro da Justiça, Wellington César, que assumiu o cargo em janeiro em substituição a Ricardo Lewandowski. César saiu desgastado do episódio por atuar de forma retraída, discreta, na defesa do nome de Messias, da mesma forma como comanda a pasta de forma discreta. Indicado pelo PT da Bahia, nossa, estado bom de segurança pública, né, para indicar alguém para o Ministério da Justiça, indicado pelo PT da Bahia, o ministro pode perder o cargo para Messias como forma de retaliação. Se isso acontecer, vai ser a terceira troca promovida por Lula no Ministério, que já teve Flávio Dino e Lewandowski na frente. Mas a melhor parte de todas é essa que eu vou te mostrar agora. Os candidatos cogitados para a próxima indicação ao STF estão fugindo da nomeação. Como assim, Nilton? Entre os possíveis nomes para o Supremo, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, responde aos que afirmam que chegou a sua vez, dizendo que não há entusiasmo. De forma diplomática, ele pontua que a rotina no TCU é mais compatível com o seu momento atual, uma maneira de indicar que ninguém quer ser o próximo a se desgastar. A ministra Daniela Teixeira, do STJ, ela também está aí no banco de reservas, mas a coluna registra que existem ressalvas ou reservas em relação ao nome dela. Resumindo, gente, o presidente ele xinga em particular, é aconselhado a adiar em público e quando vai escolher o novo nome, ele descobre que ninguém quer ser o próximo a sair humilhado da sabatina. Esse é o quadro real da fraqueza do Planalto agora. Olha, eu quero te dizer uma coisa, a gente só vai mudar como país quando a escolha de pessoas que vão assumir cargos públicos, como ministros, sejam feitas por critérios de honestidade e competência, de excelência no desempenho da função pública, e não apadrinhamento, alinhamento ideológico. Isso vale, gente, no macro. Para ministro do Supremo, não pode ser apadrinhamento, pode ser amizade para proteger o cupincha. Não. Isso vale tanto no caso dos nomes, grandes nomes, mas isso pode dizer que também vale para o micro. Tá cheio de deputado, senador que escolhe para trabalhar no seu gabinete pessoas que se encostam num cargo público. O tio, o primo, por aí vai. Até a gente escuta lá no Congresso, tem vários que escolheram mulheres, vamos dizer assim, mulheres que estão ali no comércio do corpo e elas entram como assessoras simplesmente para o cara não precisar pagar. Gente, olha o nível. Se a gente escuta isso em Brasília, imagina nos outros lugares. Quando eu me tornei deputado, eu fiz a seleção por currículo. Eu tive dúvida nenhuma de quem eram os melhores, olhando os currículos. E nós tivemos, se não for a melhor equipe, nós tivemos, sem dúvida nenhuma, uma das melhores equipes do Congresso Nacional. E várias dessas pessoas que eu conheci lá, pelo currículo, pela força do currículo e não por apadrinhamento, estão comigo até hoje. Por acreditarem no que eu acredito. Mesmo depois que eu saí do Congresso, falaram, vamos trabalhar com você porque a gente acredita no que você acredita. A gente acredita no teu trabalho, na honestidade, na competência, na tua visão pro Brasil. Então, gente, esse vídeo aqui eu quero dedicar para quem trabalha com excelência
excelência, para quem apoia quem trabalha com excelência, para quem escolhe pessoas para cargos que vão servir melhor à sociedade, escolhem pessoas por honestidade, por currículo, por competência, por excelência funcional, o que hoje, infelizmente, é exceção e não a regra. Mas nós juntos vamos lutar para que isso se torne cada vez mais a regra no nosso país. Meus amigos, o que estamos vendo em Brasília é o retrato fiel de um governo que perdeu o rumo e o controle. Lula, ao disparar ofensas de baixo calão contra aqueles que articularam a derrota do Messias, não demonstra força, mas sim uma fraqueza institucional gritante. Ele está agindo como um jogador que, ao perder o tabuleiro, decide chutar as peças. A verdade é que a rejeição de Jorge Messias foi um basta do Senado a esse sistema de apadrinhamento e proteção de compinchas. O desespero é tão grande que Lula está sendo aconselhado a recuar, a adiar a próxima indicação, porque o mercado político percebeu que o rei está nu. Até os candidatos favoritos, como Bruno Dantas, já estão fugindo da indicação para não passarem pelo vexame de uma sabatina que virou sinônimo de reprovação popular. O Brasil só vai mudar quando a excelência, o currículo e a honestidade forem os critérios para se ocupar uma cadeira na Suprema Corte, e não a amizade ou o alinhamento ideológico. Enquanto o governo insiste em transformar o Ministério da Justiça em um cabide de empregos para quem foi rejeitado, nós seguimos lutando por um país onde a meritocracia e a ética sejam a regra, e não a exceção. Lula sentiu o golpe. E o grito que ele deu, em particular, é o eco do fracasso de um sistema que achou que mandaria para sempre. O Brasil acordou e não aceita mais ser governado pelo fígado, mas sim pela lei e pela ordem. Se você concorda que cargo público deve ser ocupado por competência e não por amizade política, inscreva-se agora no canal. Aqui, a gente valoriza o trabalho sério e a verdade nua e crua. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo, para que todos saibam do pânico que tomou conta do Planalto. Comente aqui embaixo. Você acha que o Lula vai ter coragem de indicar outro parça ou vai finalmente respeitar o currículo? Aqui, a verdade tem vez e voz. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.